Que a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos iniciando com muita alegria no nosso coração mais um programa Manancial. Quero dizer a você que a mensagem Manancial já está no ar. Quero convidá-lo para fazermos a leitura das Escrituras Sagradas na carta aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1 das Escrituras Sagradas, nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Com esta palavra, nós queremos aqui meditar nas Escrituras Sagradas ao longo aí da programação Manancial desta noite. Com esta palavra eu quero sinceramente desejar que o Espírito de Deus fale ao meu coração, ao teu coração, fale conosco, que o Espírito de Deus nos traga a revelação das Escrituras Sagradas, pois a palavra de Deus, ela é direção para a nossa vida em todo o tempo. O autor do Salmo 119, no verso 105, ele diz assim a respeito do que para ele representava as Escrituras: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na verdade, a expressão do salmista relata a realidade da palavra, do significado, do valor, da importância da palavra de Deus para a vida de todos os homens, para a vida de todos os homens. O autor do Salmo, ao escrever especialmente o verso 105, ele estava falando de uma experiência que ele vivenciava diante da palavra de Deus, diante da revelação da palavra de Deus. E, na verdade, a palavra de Deus não foi escrita, direcionada com exclusividade para o autor do Salmo 119, mas a palavra ela foi escrita, preservada, mantida, para que os homens possam, através dela, conhecer a Deus, a sua vontade, o seu caráter, a sua pessoa. O desejo de Deus é que ele seja por todos os homens conhecido, uma vez que o homem se distanciou da sua presença, numa atitude de iniciativa própria do ser humano, se distanciando da presença de Deus. Deus então se empenha no sentido de que o homem possa ser trazido à sua presença novamente, para que o homem possa voltar à sua presença novamente. E então, a maneira que Deus, além da natureza, além das obras que foram criadas por Ele, que revelam a glória de Deus, revelam o amor, poder, a grandeza de Deus. Por exemplo, no Salmo de número 29, Salmo de número 19, melhor dizendo, olha o que diz o autor do Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E todo o salmo discorre sobre
a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, por meio das obras que foram por Ele criadas, não é? Toda a criação reflete, revela a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Além da natureza, das obras que foram criadas, Deus se dá a conhecer, Deus se revela por meio das Escrituras Sagradas, por meio das Escrituras Sagradas. É por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a minha vida será norteada, direcionada, eu poderei trilhar caminhos de segurança, com clareza, com entendimento, observando a palavra de Deus, atentando para o que a Bíblia nos orienta, nos traz como direção, como conselho a ser seguido. Então, olhamos aqui para esta passagem bíblica que está no livro, na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso de número 1 até o verso de número 3, que foi o texto que nós fizemos leitura e será, portanto, a base para a nossa meditação, para a nossa ministração nesta noite. Esse é o texto que nesta noite serve como base para nós. E o nosso tema, olhando aqui para o verso de número 1, nosso tema será, portanto, Deus tem falado aos homens por meio de Jesus Cristo, nestes últimos dias por meio de Jesus Cristo. Nosso tema é: Deus tem falado aos homens nestes últimos dias por meio de Jesus Cristo. E alguém pode então questionar como Deus tem falado aos homens nestes últimos dias pelo Filho Jesus, não é? Porque a palavra nos traz esta argumentação, nos traz esta revelação extraordinária. Nestes últimos dias, ele não propriamente neste ano apenas, mas os últimos dias, eles são tidos na perspectiva do contexto bíblico, na perspectiva do contexto e cenário bíblico, diretamente focando para a nova aliança, ou seja, para o advento de Jesus, para os dias conhecidos na história como era cristã, após a vinda de Jesus, com a manifestação de Jesus, com o advento de Jesus, a história humana teve uma divisão, ou um momento divisor. O advento de Jesus foi este evento divisor de águas, dividindo a história em tempo antes de Cristo e tempo depois de Cristo, ou seja, a era cristã. Então, estes últimos dias, conforme o autor aos Hebreus nos fala, a nós falou-nos nestes últimos dias por meio do Filho. Obviamente que ele está fazendo menção justamente ao ministério de Jesus, fazendo menção, obviamente, ao nascimento, ao crescimento, a obra de Jesus no seu sentido amplo, no seu sentido pleno, no seu sentido de plenitude, não é? Desde o seu nascimento, desde a sua criação, desde o seu ministério, desde o seu chamamento de discípulos, desde a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e, finalmente, a sua ascensão, estabelecendo sobre a terra a sua igreja, estabelecendo sobre a terra os seus discípulos, seus seguidores, aqueles que dariam continuidade à sua obra iniciada de maneira linda, extraordinária, peculiar, de maneira singular. A obra de Jesus, portanto, ela tem a sua continuidade agora através da vida da igreja, Então, é nesse sentido, é nesse aspecto que nós queremos aqui ser concordes com a palavra do autor aos Hebreus. Ninguém sabe explicitar com clareza
quem foi esse autor aos Hebreus? Alguém, pela linguagem, está aqui dizendo que Paulo, o apóstolo Paulo, foi o autor aqui da carta aos Hebreus, porque algumas expressões que são contidas nesta carta identificam-se com as expressões que Paulo, o apóstolo, utiliza nas cartas de sua autoria, como aos Efésios, como aos Filipenses, como a Filemon, como aos Coríntios, como aos Gálatas, como aos Tessalonicenses, e assim por diante, e aos Colossenses, e assim por diante. Paulo, ele é o autor de todas estas cartas que eu fiz menção. E algumas das expressões que ele utiliza nestas cartas, nós encontramos aqui na carta aos Hebreus. Mas nem todas as expressões são semelhantes às expressões utilizadas por Paulo. Alguém, também atribui a autoria desta carta aos Hebreus a algum hebreu que se converte ao cristianismo, e ele então, convivendo ou vivendo nesta comunidade judaica que se converte ao cristianismo, que se torna uma comunidade cristã, então, dentre estas pessoas, dentre estes cidadãos, provavelmente alguém se sobressaiu tomando esta missão, assumindo esta responsabilidade de escrever esta carta. No entanto, o que é importante nós sabermos é que foi alguém usado pelo Espírito Santo de Deus para relatar, para registrar e falar muito, especialmente com muita maestria, sabedoria, direção do Espírito, para falar sobre a obra de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o sacerdócio superior, sacerdócio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também descreve lá no capítulo 11 desta carta sobre a fé, e aí ele cita, os muitos personagens do Velho Testamento, homens e mulheres que foram vencedores pela fé, e ele traz ali uma definição sobre fé, uma vez que a vida cristã é pautada exclusivamente, estritamente por uma conduta de fé, por uma conduta de confiança naquilo que nós não vemos, mas cremos e esperamos, em todo o tempo e trajetória, tanto do povo do Velho Testamento, o povo judaico, o povo de Deus, o Velho Testamento, quanto do povo de Deus no Novo Testamento, que são os membros da igreja, os membros do reino de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A sua trajetória, a sua vida em todo o tempo é marcada por uma vida de fé. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 17, repetindo um texto que fora dito por Oséias no Velho Testamento. Ele diz: mas o justo viverá pela sua fé. Portanto, todo salvo em Cristo Jesus, toda pessoa que é piedosa em Deus, em Cristo Jesus, ela vai em todo o tempo viver uma vida por fé, uma vida de fé, crendo na fidelidade, crendo no cuidado, na ação providencial, fiel, provisional de Deus em todo o tempo.